Eu sou a professora Maria Lúcia e na nossa aula de ciências do 8º ano terá como tema Sistema Reprodutor Feminino. O sistema reprodutor feminino ou aparelho reprodutor feminino é o sistema responsável pela reprodução humana. Característica muito importante dos seres vivos é a reprodução humana, porque a partir dessa reprodução humana esse está garantindo a perpetuação dos seres. E esse sistema reprodutor feminino, ele cumpre diversos papéis importantes, como esses aqui, Produz os gametas femininos, que são os óvulos, fornece um local apropriado para a ocorrência da fecundação, permite a implantação de embrião, oferece ao embrião condições para o seu desenvolvimento, executa atividade motora suficiente para expelir o novo ser quando ele completa sua formação. Ou seja, o sistema reprodutor feminino, além de produzir os hormônios sexuais e óvulos, é onde se dá a fecundação. É no seu interior que o feto se desenvolve por 9 meses, serve como caminho para os espermatozoides chegar à tuba uterina para a fertilização e também abriga o feto durante o seu desenvolvimento. Veja como o sistema reprodutor feminino é importante para a reprodução humana. Também vale lembrar, gente, que não só o sistema reprodutor feminino é responsável pela essa reprodução, pois sabemos que a reprodução humana acontece sexuadamente. E quando acontece sexuadamente, isso requer a demanda de parceiro. Então, para que aconteça essa reprodução, tem que o sistema reprodutor masculino e feminino estarem juntos, fazendo esse processo, certo? E vamos conhecer aqui as partes do sistema reprodutor feminino. Vamos conhecer aqui a anatomia do sistema reprodutor feminino. Que esse sistema é formado pelos seguintes órgãos: ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Tá aí a imagem para vocês observarem como a formação desse sistema. E vamos começar a falar aqui dos ovários. Que os ovários, aí tem a imagem dos ovários, gente. Lembrando que só tem uma parte aí dos ovários na imagem, mas os ovários, existe um de cada lado do útero, certo? Aqui tá só um, mas existe um do lado e o outro do outro. E nós temos aí na imagem o nome ovulação. O que é essa ovulação? É o momento em que o ovário libera os óvulos produzidos, certo? Os ovários, gente, são 2 órgãos de forma oval, viu? Não esqueça, aí na imagem tá só um, mas são 2, um de cada lado do útero. E que cada um mede 3 a 4 centímetros de comprimento. Eles são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais da mulher, que é o progesterona e o estrogênio. E também nos ovários são armazenadas as células sexuais femininas e os óvulos. Assim, durante a fase fértil da mulher, aproximadamente uma vez por mês, um dos ovários lança um óvulo na tuba uterina, que é essa chamada ovulação. Certo? Aí vamos ver aqui outra parte, outro órgão do sistema reprodutor, que é as tubas uterinas. Que as tubas uterinas representa o caminho percorrido pelo óvulo fecundado até chegar no útero. Tá vendo as setinhas aí, Aí é o caminho que representa que o óvulo fecundado passa até chegar ao útero. Aí nas tubas uterinas são 2 tubos com aproximadamente 10 centímetros de comprimento que une os ovários ao útero. A partir disso, o óvulo amadurecido sai do ovário e penetra na tuba. Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide, forma-se uma célula ovo ou zigoto, que se encaminha para o útero, local onde se fixa e desenvolve, originando um novo ser. E aí vamos falar agora do útero. O útero é o órgão que acomoda o embrião. Tá vendo? Aí tem as partes do útero, fundo do útero, colo do útero,
o corpo do útero, o endométrio, o miométrio, o perimétrio e a vagina. Então, aí são as partes que formam o útero. Que esse útero, gente, é um órgão muscular oco, de grande elasticidade, do tamanho e forma semelhante a uma pera. E sua principal função é acomodar o feto até o nascimento do bebê. Na gravidez, esse útero se expande, ele cresce, porque ele vai ter que acomodar o embrião. O embrião vai se desenvolvendo mês a mês, certo? Até chegar aos 9 meses, até chegar ao nascimento do bebê. E nesse tempo, esse útero, como ele tem elasticidade, ele vai crescendo de acordo com o crescimento do embrião, certo? Então, a mucosa uterina é chamada de endométrio, que passa por um processo de descamação durante o período de menstruação. Viu, gente? Então, o útero é muito importante, é uma parte muito importante, pois é lá no útero que vai acomodar o embrião. E lá no útero nós fomos acomodados, quando nós ainda éramos óvulos, formamos um embrião e depois se tornamos o ser. E aí nós temos a vagina, que a vagina é o órgão que desenvolve diversas funções no sistema reprodutor feminino. Então, esse processo de ovulação, fecundação, tudo acontece através da vagina. Por isso que diz que a vagina é um órgão que desenvolve diversas funções no sistema reprodutor feminino. Tá aí as partes da vagina, que tem um monte de vênus, grandes lábios, pequenos lábios, os clítoris, o meato uretral, a entrada da vagina, o períneo e o ânus. O ânus não faz parte da vagina não, gente, tá? É porque tá na imagem, aí só coloquei para vocês verem aí a diferença. Mas ele não faz parte da vagina, o útero. Então, essa vagina, como ela tem essas diversas funções, né? Um sistema muito importante. E a vagina é o órgão sexual feminino que atua como canal que faz a comunicação do útero com o meio excretor. Ela possui aproximadamente 8 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. Suas paredes são franjadas e com glândulas secretoras de muco. Suas funções estão relacionadas à passagem do sangue durante a menstruação, a penetração do pênis durante a relação sexual e é o principal canal do parto, sendo este o local por onde sai o bebê. Então, por isso que eu falei que a vagina existe esse monte de função, certo? E aí nós temos também a menstruação. Que menstruação, gente, é um sangramento que acontece na vida da mulher, com duração de 3 a 7 dias, varia de pessoas para pessoas, certo? Que essa menstruação representa o início da vida fértil de uma mulher. Isto é, o período em que a mulher atinge sua maturidade e já pode engravidar. À medida que a mulher já menstrua, acontece a menstruação, ela já tem maturidade e pode engravidar, já pode ser mamãe, já pode gerar um ser. E essa menstruação corresponde, portanto, à eliminação pelo corpo do material resultante da descamação da mucosa uterina e do sangue, como eu já falei, que é um sangramento, que é resultante do rompimento dos vasos sanguíneos. E ela ocorre quando não há fecundação do óvulo. Então, essa menstruação só ocorre quando o óvulo não é fecundado, viu? E aí nós temos o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é o tempo de duração da menstruação, certo? O ciclo menstrual é o período entre o início de menstruação e outra. Esse período dura, em média, 28 dias, mas pode ser mais curto ou mais longo. Isso varia de mulher para mulher. Então, a primeira menstruação chama-se menarca. E na maioria das vezes ocorre entre os 12 aos 13 anos. Só que também, gente, essa idade varia de pessoa para pessoa. Tem gente que acontece mais cedo, outra mais tarde, certo? E aí, quando você menstrua a primeira vez, aos 12, 10 anos ou mais tarde, essa primeira menstruação vai se dar o nome de menarca, certo?
E aí nós temos a menstruação, certo? Aí por volta aí a gente tem uma vida fértil. Até mais ou menos 50 anos nós podemos gerar um novo ser, nós podemos engravidar. Só que aí depois, por volta dos 50 anos, esses óvulos se esgotam e nós não. Como é que se diz? Nós não menstruamos mais. A mulher não menstrua mais por volta dos 50 anos. Essa menstruação vai cessar, vai acabar. E quando essa menstruação acaba, também acabou a minha fertilidade. Eu não vou poder mais gerar nenhum ser.